Novamente eu adiantei, falei no vídeo de sábado, falei, pô, cadê aqueles bolsonaristas que estavam pressionando tanto para ter CPI do INSS? Falaram que conseguiram 183 assinaturas, que agora vamos pressionar o Hugo Mota, o Davi Alcolumbre, vamos fazer uma CPMI mista, com senadores juntos. Cadê eles? Estranho. Falei no sábado, olha, faz 48 horas que eles não aparecem. Será que é porque é feriadão? Não, porque no dia 1º de maio, que foi literalmente feriado, pela manhã, vários fizeram posts. A coisa mudou de figura no dia 1º de maio à tarde. O que será que aconteceu no dia 1º de maio à tarde? Saiu uma notícia de que o ministro do Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, recebeu repasses de 60 mil reais como doação de campanha de uma das empresas aí que foi beneficiada, que estava roubando o dinheiro dos aposentados. Aí, a doação de campanha, só que é o Onyx Lorenzoni, que eu falei aqui no vídeo, né, liguei todos os pontinhos, que já tinha confessado o crime de Caixa 2. Caixa 2 é exatamente uma doação de campanha paralela, por fora, que é propina. Se esse cara recebeu 60 mil por dentro, quanto ele não recebeu por fora? Que quem pagava para o Onyx Lorenzoni propina por fora, também pagava, fazia doação oficial para ele. Então, que estranho, né? Bem estranho. Então, até o vídeo aqui, já vou te mostrar, dele confessando esses 100 mil aqui. Lembrando, ele foi perdoado pelo então ministro Sérgio Moro. Naquela mesma época em que ele estava sendo perdoado por 2 figurões do bolsonarismo, Moro e Fux. O Luiz Fux, que defendia apenas aí de 100, 200 anos para petista sem provas, com confissão do Onyx Lorenzoni, foi ele, o ministro relator, que decidiu arquivar o caso do Onyx Lorenzoni. Ó, o Onyx pagou uma multa ali, devolveu o dinheiro que recebeu como propina, né? Pagou como multa, e aí, livre, leve e solto. E continuou cometendo crimes como ministro do Bolsonaro. Que coisa! Logo depois saiu ali confirmação de que 2 dos empresários são ligados à empresa Precisa Medicamentos, que é aquela empresa que foi usada pelo Bolsonaro para tentar roubar 1 bilhão e 600 milhões na compra superfaturada da vacina Covaxin. Iam comprar aquela vacina por mais de 10 vezes o valor que ela era vendida. Uma vacina que não tinha nem sido aprovada, sendo que a Anvisa já tinha aprovado vacinas de 3 ou 4 empresas já. Aquela não. E o Bolsonaro se recusava a comprar as outras. Isso foi, inclusive, entre março e abril de 2021, que foi quando, eu lembro até como se fosse ontem, quando o Brasil tinha 4 mil mortes por dia na pandemia, foi o pior momento, e quando morreu ali o humorista mais famoso do Brasil, que era o Paulo Gustavo. Morreu ali, ó, com toda a grana que ele tinha, colocaram ele numa UTI ali que custava mais de 30 mil reais por dia para ele ficar lá com equipamento especial, e não chegou a cura. Por que não chegou? Porque o Bolsonaro não comprou a vacina. Se tivesse comprado a vacina quando foi oferecida, estariam vivos aí pelo menos mais 200 mil brasileiros. Essa empresa tem ali gente ligada aos donos dessas associações aí que estavam roubando dinheiro dos aposentados e que foram cadastradas no sistema do INSS pelo governo Bolsonaro. Você fala, caramba, que coisa. Aí os bolsonaristas pararam de pedir CPI. Ficou difícil, eles tiveram que parar para ver se eles reagrupam aí a narrativa. A narrativa que os bolsonaristas vão usar foi aí dita pelo Gil do Vigor. Gil do Vigor, que muita gente aí acha ele excelente, nossa, que progressista, nossa, ele também ele é gay, então ele tá na comunidade LGBT, que cara progressista. O Gil do Vigor faz universidade nos Estados Unidos, então ele já foi cooptado aí pelo sistema. Gil do Vigor fez um vídeo que poderia sair do Nicolas Ferreira, mas saiu do Gil do Vigor. Vou te mostrar aqui um trecho do que ele falou. Vamos lá. Gil, que é isso? Simplesmente aposentado, a pessoa estava recebendo seu contra-cheque alguns descontos estranhos, que eles não sabiam, né? E aí, com o tempo, veio essa bomba que desde 2019, denúncia rolando e rolando, e ninguém fazia nada. E só em 2023 e 2024, quase 2 milhões de denúncias, e ninguém fez nada. E aí, desculpa, gente, agora eu vou falar aqui a verdade. Onde é que esse povo tá? Se tem um canal para eu reportar que algo errado está acontecendo comigo, e tem pessoas para me ouvir, e tem 2 milhões de pessoas reportando um desconto indevido e ninguém faz nada, e agora vai fingir que ninguém viu. Desculpa, gente, tô sendo sincero. E aí eu falo, se até eu, inclusive, né, que tô no PhD muitas vezes, fazendo ali, me perco, muitas vezes eu não consigo lembrar do imposto, tudo mais, porque é muita coisa. Imagina esse povo mais simples, minha gente, entendeu? Pois bem, tá aí o Gil do Vigor. Se tirar a parte que ele fala desde 2019, de resto, você vê que ele focou ali em 2023 e 2024, ele até repetiu. 23 e 24, 2023 e 2024 foram tantas denúncias e ninguém fez nada. Quer dizer, a culpa do Lula. Como assim ninguém fez nada? Literalmente,
Por conta das denúncias, em 2023, a Controladoria Geral da União mandou a Polícia Federal investigar, a Polícia Federal investigou e desbaratou o esquema. Literalmente foi isso que aconteceu, mas não, ninguém fez nada. Pega esse vídeo, faz 2, 3 adaptações e põe a carinha do Nicolas, é isso que ele vai fazer, porque ele já prometeu, e se ele prometeu, ele é obrigado a cumprir, que ele vai fazer um vídeo sobre o INSS que vai ser daqueles topados, aquele que vai ali ter 100 milhões de visualizações com um algoritmo do Instagram manipulado a favor da extrema-direita. Saiba disso. Inclusive, quero lembrar você, plantonista, que o nosso curso de Instagram vai ser lançado agora dia 9 de maio, tá? Então, quem quiser aí aprender como usar o Instagram a seu favor, saiba, nosso curso dia 9 de maio, vamos lançar o curso. Quem quiser a informação do curso, ó, tem o link na descrição ali para entrar no grupo e também no link da descrição a gente vai passando alguns conteúdos. O Nicolas, eu já aviso, não vai ter como ter 100 milhões de visualizações porque o Nicolas ele conta com o dono da rede social manipulando o algoritmo para ele. Não sei que você seja de extrema direita, espero que quem esteja assistindo Plantão Brasil com o curso não seja de extrema direita. Você vê, o que eles vão falar é o seguinte, não, mas foram feitas denúncias no governo Lula, o governo Lula não fez nada, só que já perderam a narrativa da CPI, e aí o Lula deu checkmate. O Lula vai agora, nessa semana, para Moscou. O Lula estará lá na comemoração do dia da vitória dos soviéticos sobre os nazistas. Apesar do que diz aí Hollywood, e Hollywood faz ali um trabalho de lavagem cerebral muito grande, que dura décadas, de reescrever a história, um trabalho muito grande de reescrever a história, quem ganhou a guerra não foram os Estados Unidos. Inclusive, eles são quase irrelevantes ali na guerra, apesar do papel que faz Hollywood. Quem ganhou a guerra mesmo foram os soviéticos. E o que os Estados Unidos esquecem de contar nos seus filmes é que quando o Hitler teve a ascensão do Hitler ao poder, os Estados Unidos fizeram parceria com o Hitler porque queriam que ele derrotasse os comunistas. Só quando o Hitler começou a mostrar que ele ia pra cima dos Estados Unidos depois, é que eles viram, pô, ou a gente entra aí contra ele junto, ou ferrou, porque ele pode ganhar dos soviéticos, aí ele vem pra cima da gente depois. Nananina não. Aí que eles entraram. Mesmo assim, você pega o número de soldados mortos, o número ali de quem matou mais gente, os soviéticos tiveram mais de 25 milhões de soldados mortos. Os Estados Unidos tiveram nem 1 milhão. Fora o tanto aí que eles mataram. Pois bem, são 80 anos que conseguimos ganhar do nazismo e a gente vê agora o nazismo crescendo novamente no mundo, né? Lula estará lá também o presidente da China, Xi Jinping, estarão lá vários líderes mundiais, pelo menos 23 chefes de Estado estarão lá, e o Lula não é bobo. O Lula convidou para a viagem, adivinha quem? Hugo Mota e Davi Alcolumbre, presidentes da Câmara e do Senado. Os bolsonaristas estavam querendo CPI do INSS para quê? Para ficar vinculando o esquema ao Lula. E eu mostrei aqui como a imprensa brasileira é um câncer, mas é um câncer daqueles agressivos, que tentam de todas as maneiras acabar com o Brasil. E nós, aqui no Plantão Brasil, e nós aí, petistas, apoiadores do Lula, etc, etc, nós somos aí a cura para esse câncer aí. Por quê? Porque a imprensa brasileira, quando saiu o escândalo do INSS, qual foi a manchete de todos os jornais? Você está lembrado? Lembrada? Não tá? Eu vou lembrar para você. Quem é o irmão de Lula, cujo sindicato é alvo da Polícia Federal e por quê? Ele é apelidado de Frei. Era tudo sobre o irmão do Lula, Frei Chico. Aí depois chegou o diretor-geral da Polícia Federal e falou à imprensa, olha, nem o irmão do Lula é investigado e nem o sindicato dele. Eles não são investigados. Pelo contrário, eles são denunciantes. Não teve nenhuma meia-culpa da imprensa, não teve agência Lupa, agência Aos Fatos, não teve Felipe Neto reclamando que isso atrapalha o campo progressista. Nada. Nada. Ninguém para desmentir a mentira da imprensa. E aí, sabe o que aconteceu? Até agora, a imprensa fala disso, os bolsonaristas diziam que iam mirar aí no irmão do Lula, CPI e tudo mais. Só que quando chega a notícia de que ministros do Bolsonaro se beneficiarem, não foi só o Onyx. Quando o Onyx saiu do Ministério da Previdência, entrou outro ministro do Bolsonaro que também recebeu repasse do esquema. Aqui, inclusive, foto do dia que o Onyx Lorenzoni passou ali o mandato no Ministério da Previdência para o ministro que também, ou seja, esses dois ministros receberam repasse das empresas. Vai ficar difícil linkar o Lula, né? Ligar isso ao Lula quando quem recebeu foram os do Bolsonaro. E aí o que os bolsonaristas estavam contando é que o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota iriam instalar essa CPI e eles seriam maioria na CPI e eles iam passar o trator para cima do governo e imagina a quantidade de cortes e redes sociais que eles iam fazer. Porque chega ali um deputado petista, fora o Lindbergh e mais 3 ou 4, o deputado petista fica lá na CPI falando 15 minutos, que é o que falam lá,
e aí não gera nenhum corte para a rede social, a equipe de comunicação do deputado está fazendo outra coisa, deve estar lendo jornal em papel, lendo revistas em papel, datilografando ali com uma máquina de datilografar, né, aquelas máquinas de escrever antigo, não sei o que estão fazendo. Fora o Lindbergh e alguns outros que esses quando falam, você vê os cortes, você vê eles indo para cima. Já os bolsonaristas, se tiverem 20 na CPI, vão ser 20, cada um deles usando seus 15 minutos de fala, para criar pelo menos 15 cortes de 1 minuto. Isso quando não criam mais. E jogando nas redes, inundando as redes sociais com a narrativa deles. É isso que eles fazem, essa é a estratégia deles. Só que aí vai ficar difícil, porque o Hugo Mota e o Alcolumbre vão para a China, e já saiu notícia aí, de que o Lula, e nem precisava sair notícia, porque isso é uma coisa óbvia, vai usar essa viagem para articular com eles o que fazer aí contra essa CPI. O governo Lula não quer a CPI por 2 motivos. Primeiro, eu não sei se essa palavra correta aí, plantonista, se tiver uma palavra melhor, pode usar. Alguns vão usar a palavra receio, eu uso a palavra covardia em alguns membros do governo, que eles ficam com medo de tudo. E eu dou um exemplo claro, foi a CPI do golpe. Quando teve o golpe, se pensou ali, já logo 2 semanas depois, assumiu o novo Congresso Nacional, se pensou ali o governo ia passar o trator e impor uma CPI do golpe ali, já para começar em fevereiro de 2023, e teria maioria ampla governista. E o governo ia dominar essa CPI. O governo se acovardou. Foram covardes. Eu não acho outra palavra. Se alguém tiver uma outra, use. E não quis. Aí os bolsonaristas passaram a pedir CPI do golpe. Teve uma CPI, mas como foi uma CPI pedida pelo bolsonarismo, eles tiveram maioria na CPI. O governo teve que articular muito nos bastidores para conseguir ter ali a maioria para algumas votações na CPI, que é a votação de pauta, de quem vai convocar, quem não vai convocar. Aí, obviamente, como temos a verdade ao nosso lado, a gente passou o trator neles. Mas foi muito, muito difícil. Peça a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!